Sem dúvida, durante o processo eleitoral deste ano, os candidatos terão um adversário implacável. E não se trata do adversário implacável ser, por exemplo, o prefeito, que detém a prefeitura para fazer a campanha, e nem tampouco do seu adversário que, digamos, tem um poder econômico, um poder de convencimento, que possa barganhar mais votos de quem está na prefeitura. Eu me refiro a um problema de ordem natural. Eu me refiro à seca, à crise hídrica, à falta de água que está afetando 99% dos municípios paraibanos, com algumas ressalvas. A exceção, por exemplo, na nossa região, na região da Grande Sousa, fica por conta do açude de São Gonçalo, que abastece a cidade de Sousa, Nazarezinho e Marisópolis, que graças a Deus, não tem aqui mais a gente agradecer, senão as forças divinas. Ele conseguiu somar mais de 50% da sua capacidade original. Fora São Gonçalo, nenhum outro reservatório. E a situação de penúria, por exemplo, em Buqueirão de Campina Grande, em Buqueirão de Cajazeiras, em Curemas e por aí vai. A exceção, repito, é da cidade de Sousa. Mas a grande maioria dos municípios nordestinos vivem essa crise hídrica que vai influenciar de forma, acredito eu, muito mais negativa em cima dos palanques do que positiva. Porque é aquela história, né? Não adianta vir com promessas, não adianta vir com falácias, não adianta vir com engodos. Claro, também não se exige aqui que os candidatos, simples mortais, pecadores, possam fazer milagre do tipo multiplicar um copo d'água por 500, 1.000, 5.000. Não, isso apenas Jesus Cristo fez. Agora também o povo não vai admitir promessas vãs, porque o povo é consciente não só da necessidade de ter água, como, acima de tudo, o povo é consciente de que é difícil buscar água para ontem, que é difícil buscar água para hoje. E a necessidade vai imperar principalmente por parte do povo, porque à medida que os dias vão passando, à medida que os dias de campanha vão se multiplicando, a carência de água também vai se multiplicando. E uma coisa é certa, e cientificamente já estão comprovados: o ser humano, o eleitor, o povo, passa 45 dias com fome, mas não passa um dia sem água. Não adianta também que os candidatos possam mudar o discurso dizendo que o problema é de ordem natural, o problema é de Deus, o problema é de São Pedro, o problema é dos céus. Eu não tenho nada a ver com isso. Tem sim. Então, já que nós estamos aí falando, ou estamos vivenciando neste Brasil, neste país, crise de moral na política, ou falta de moral na política, crise econômica, crise hídrica da qual estamos falando, seria interessante que os políticos ou os candidatos fossem verdadeiros e criassem a chamada crise de consciência. Ao invés de colocar o problema para debaixo do tapete como faziam, ao invés de botar a culpa da seca mais uma vez nos céus, que pudessem pedir perdão a Deus, desculpa ao eleitor, e aí, como eu disse aqui atrás, estabelecer uma crise de verdade, uma crise de consciência, a ponto de chegar para o povo e dizer: somos também culpados, porque não fizemos o dever de casa lá no passado, não criamos condições suficientes para que no momento desse o povo pudesse dispor de água, não criamos políticas de gestão para armazenar e nem tampouco para gerir de forma sensata esse valioso, precioso líquido que tem tudo a ver com a vida. Então, se estamos vivendo crise moral, falta de moral na política, falta de honestidade, crise disso, crise daquilo, chegou o momento dos candidatos, nesta eleição, que é um ano atípico, porque o adversário é muito forte, seria interessante que eles criassem a crise de consciência e falassem simplesmente a verdade em meio a uma outra crise implacável que chama-se a estiagem. Juscelio Almeida, direto ao ponto.